Irmãos, o Espírito Santo do Senhor Jesus é sobre mim, não só para revelar os segredos, os mistérios do Pai Eterno em nossos dias, a esta igreja, o corpo de Cristo ainda no deserto, junto e misturado com o joio de toda a terra, mas o Espírito da verdade, o Espírito da justiça e do correto juízo de Deus, outrora rejeitado por toda a população mundial, tanto é que a humanidade inteira, a população mundial permanece em pecado porque são transgressores da lei e do sábado da criação de Deus por meu intermédio ou ainda por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. Por exemplo, hoje, dia 25 de setembro, né? Hoje, dia 25 de setembro de 2021, né? Um suposto sétimo dia de sábado, da criação, porque hoje não é o sábado da criação, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases, mas este sábado maldito do diabo e de Satanás, né, em nossos dias, por meio do calendário gregoriano ou judaico ou hebraico de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, este é o falso sábado. O sábado de hoje, né? Assim como foi o sábado do dia 4 de setembro, assim como foi o sábado do dia 11 de setembro, assim como foi o sábado do dia 18 de setembro, né? Hoje, dia 25 de setembro de 2021, toda a população mundial, a humanidade inteira, está adorando, idolatrando, lembrando e guardando o falso sábado, o sábado do diabo e de Satanás, conforme o calendário gregoriano ou judaico ou hebraico de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, conforme Jeremias capítulo 3. Portanto, diferente do sábado de Deus, do sinal de Deus no céu, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases, o sábado do diabo e de Satanás, ele é aleatório, né? Ele não é bíblico, né? O sábado do diabo e de Satanás, por meio do calendário gregoriano ou judaico, da igreja prostituta de Jerusalém, a igreja prostituta caída e divorciada de Deus, o sábado de Deus não é conforme o calendário gregoriano ou judaico, mas o sábado real, o sábado das profecias do Senhor, o sábado da imutável lei de Deus, que não muda e não há sombra de dúvida, esse sábado do Senhor, por meu intermédio ou ainda por meio de Cristo, né, sempre o será conforme o ciclo da lua em suas 4 fases, a saber, no dia 30, segunda-feira de agosto de 2021, a saber, no dia 6 de setembro, segunda-feira de 2021, a saber, no dia 13 de setembro, segunda-feira de 2021, e no dia 20 de setembro, na segunda-feira, com o sábado da lua cheia. Mas o sábado do diabo e de Satanás, todo mundo lembra, está idolatrando ou guardando o sábado da besta, o sábado da igreja prostituta, da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Portanto, meus irmãos, no princípio ou início desta mensagem bíblica, profética ou espiritual de Deus por meu intermédio, vai um aviso, um alerta, principalmente, né, a este cidadão de nome ou codinome Glaudston Cabral, né? Glaudston Cabral, diretor-presidente da ANSP, Associação Nacional da Soberania Popular, né? Então, o aviso vai para todo o Brasil, o alerta vai para todo o mundo inteiro. Porém, em específico, a este cidadão patriota brasileiro, né, de nome Glaudston Cabral, da Associação ou Agência ou Associação Nacional da Soberania Popular.
Portanto, assim fala Deus. Assim diz o Senhor por meu intermédio em nossos dias, né? A Igreja de Cristo e a população mundial inteira, porque todos se esqueceram do quarto mandamento. Tanto é que ninguém está lembrando, guardando ou idolatrando o sábado de Deus ou de Cristo, da graça de Cristo, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. Mas todos estão guardando, lembrando e idolatrando o sábado do diabo e de Satanás, né? Conforme o calendário gregoriano ou judaico ou hebraico de Jerusalém, a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus para sempre, conforme determinou o Senhor por meio de Jeremias capítulo 3, quando o Senhor lhes deu ou entregou eterna carta de divórcio para sempre a esta igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, a igreja judaica de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Portanto, o aviso ou o alerta não é só para o Brasil, o mundo inteiro, mas principalmente para a Igreja de Cristo, o corpo de Cristo ainda no deserto em nossos dias. Portanto, assim fala Deus, assim diz o Senhor, por meu intermédio a todos vós, Glaudston Cabral, da Associação ou Agência Nacional da Soberania Popular, Glaudston Cabral, né? Identificado como Abaddon ou Apolion, o rei, né? O rei, o governante, atormentador de todo aquele que não quis ou não recebeu, não aceitou e não teve fé ou não acreditou em Deus por meu intermédio em nossos dias. Glaudston Cabral, da Associação Nacional da Soberania Popular, né? Glaudston Cabral, Abaddon ou Apolion, o rei atormentador, né? O rei, o governante, né? Porque este haverá de receber o poder ou ainda a autoridade conforme a palavra de Deus, né? Conforme a palavra de Deus, através de Apocalipse, né? através de Apocalipse 9, vamos verificar, né? Vamos verificar aqui o que está determinado a este rei ou governante Abaddon ou Apolion, né? No que diz respeito ao tormento mundial sobre aquele que não aceitou, não recebeu, não confessou ou ainda não teve fé, não obedeceu e não acreditou em mim, né? E não acreditou em mim agora em nossos dias, os dias de hoje. Portanto, em Apocalipse 9, né? 9, versículo 1 em diante diz: e o 5º anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, certamente com permissão de Deus, será dado o poder e a autoridade, né, a esses 200 milhões de gafanhotos. Daí eu pergunto, qual a quantidade da população brasileira? 210 milhões, 200 milhões? Só que estes gafanhotos, né, eles têm um rei, eles têm um governante, né? Eles têm um rei, um governante sobre si. Versículo 11. E tinham sobre si, né, rei, o anjo do abismo.
o anjo do tormento, que em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion, né? E em grego Apolion, né? Portanto, este rei ou governante sobre 200 milhões de gafanhotos haverão, né, receberão o poder ou ainda a autoridade com permissão de Deus por meu intermédio para atormentar com tormento de morte durante 5 meses todo aquele que não aceitou, não recebeu, não confessou ou ainda não teve fé em mim, não acreditou em mim nos últimos dias. Nos últimos dias. Portanto, o aviso é para todos, mas em específico para Glaudston Cabral, né? Para Glaudston Cabral, da agência ou ainda da associação, né? Da Nacional da Soberania Popular, né? Então diz Abaddon ou Apolion, tanto faz, né? Tanto faz. Para você que não acredita nas profecias da Bíblia, né? Até porque ele me enviou esse cidadão de nome, né? Por nome de Glaudston Cabral, ele me enviou aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, né? Ele me enviou um certo lembrete, né? Um certo lembrete em que ele deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, né? Para falar o que realmente aconteceu, né? Ele me enviou de volta porque eu fiz um vídeo, né? O vídeo 0000345, né? Traço underline 321, Glaudston Cabral, diretor-presidente da ANSP. Então eu fiz o vídeo e enviei-o para ele, e a resposta dele, né? A resposta dele foi a seguinte: sério, ponto de interrogação com um ponto de exclamação, né? Então ele é cheio de dúvida, né? Ele me perguntou, né? Ele me perguntou e ao mesmo tempo exclamou, né? Sério, você é um enviado do Altíssimo? Porque geralmente no princípio de cada mensagem bíblica ou profética de Deus por meu intermédio, então, né, como determinou o Senhor, eu digo que eu sou o último profeta, o último Adão, que eu sou enviado do Senhor, não só para dar a solução definitiva e eterna destruir toda a obra do diabo e de Satanás, mas também o Senhor me deu a solução e a salvação, a solução definitiva e eterna, para restaurar a vinha do Senhor, para restaurar o reino dos céus, outrora danhado ou danificado pela nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Então eu fiz um vídeo, né, para que ele recebesse tais instruções e mudasse essa tática da qual ele vem praticando. No entanto, a resposta debochada do mesmo foi a seguinte: sério? Ponto de interrogação. Ponto de exclamação. Você é um enviado do Altíssimo, né? Ponto contínuo. Um profeta, olha só o que ele me disse. Um profeta pregador das falácias, né? Das pseudos escrituras sagradas, ponto contínuo, que instiga na mente humana a figura do diabo. Posso rir? Ponto de interrogação. KKK, me desculpe, vírgula, criança, vírgula, eu não resisti. Hã? Ele pergunta se pode rir e ao mesmo tempo ele ri, né? Ele faz KKK. Me desculpe, vírgula, criança, vírgula, eu não resisti. Criança, vírgula, quem és tu diante da vontade do Altíssimo? Em primeiro lugar, aqui surge uma pergunta. Então ele não acredita nas falácias das pseudas escrituras sagradas
Então eu gostaria de saber do mesmo como é que ele tem o conhecimento do Altíssimo, ou ainda do Deus Todo-Poderoso ou Criador, se não foi através, né, das falácias, como ele diz, se não foi através das falácias, das pseudos escrituras sagradas que instiga na mente humana a figura do diabo, posto que a figura do diabo está manifesto em todo aquele que ainda permanece na transgressão à lei e ao sábado da criação. E toda a população mundial permanece em pecado porque são transgressores da lei e do sábado da criação, né? Então, ele diz o seguinte: criança, vírgula, quem és tu diante da vontade do Altíssimo? Espera aí. Então ele tem conhecimento do Altíssimo ou do Criador, do eterno Deus Todo-Poderoso, Criador de toda a terra, e tudo quanto nela há por meio de Cristo, tudo será herdado e entregue a Cristo. Então, a minha pergunta, ou a questão de Deus por meu intermédio, é perguntá-lo, e o estou fazendo agora, como ele tem conhecimento do Criador, do eterno Deus Todo-Poderoso, né? Se para ele, Glaudston Cabral, conforme a resposta que ele me enviou, criança, quem és tu diante da vontade do Altíssimo? Ele sabe qual é a vontade do Altíssimo? Certamente não. Certamente ele não sabe qual é a vontade ou o propósito do Altíssimo. Porque a vontade ou o propósito do Altíssimo, do eterno Criador por meu intermédio, em primeiro lugar, é destruir sumariamente todo este sistema geopolítico, religioso, brasileiro e mundial, né? E só depois da destruição total e definitiva ou sumária de toda a obra do diabo e de Satanás feita ou praticada por meio de mulheres e homens terrenos, carnais, capitalistas e materialistas do Brasil e do mundo inteiro, então virá o renovo, a restauração do reino de Deus, a restauração da coroa e do trono de Davi, por mim mesmo como filho biológico de Davi, agora em nossos dias. Então, se ele sabe, né, se ele sabe qual o propósito e a vontade do Altíssimo, do eterno Deus Criador soberano sobre mim em nossos dias, porque ele, né, não só ele, mas a população brasileira e mundial, todos permanecem mortos espiritualmente, porque são transgressores da lei e do sábado da criação. E ele, Glaudston Cabral, Apolion ou Abaddon, o rei atormentador, seguido de 200 milhões de pessoas ou gafanhotos, né? Então eu faço uma questão para vocês. Qual a população estimada do Brasil? 210 ou 200 milhões? Então, este rei, este governante Abaddon ou Apolion, durante 5 meses, ele deve atormentar todo aquele que não aceitou, não recebeu, não confessou ou não acreditou, né, na lei de Sião, selo do Deus vivo por meu intermédio. Então ele me disse: criança, quem és tu diante da vontade do Altíssimo? Eu tenho certeza que, como ele está morto espiritualmente, né, semelhante ao Brasil inteiro, à população mundial, ele me fez uma pergunta que nem mesmo ele sabia. Porque todos estão mortos espiritualmente. E somente no segundo ai da grande tribulação de 3 dores, no segundo ai é que vai ocorrer o primeiro arrebatamento. No segundo ai, depois do primeiro ai da grande tribulação de 3 dores, né, somente no segundo ai ocorrerá a ressurreição espiritual para a igreja, para o corpo de Cristo, ainda no deserto em nossos dias. No entanto, todos estão mortos espiritualmente. Então ele me fez uma pergunta, né? Criança, quem és tu diante da vontade do Altíssimo? A vontade do Altíssimo só eu sei. Mas ele não sabia. Se sabe, é agora.
Se sabe é agora, porque toda a vontade do Altíssimo em nossos dias, por meu intermédio, é destruir toda a obra do diabo e de Satanás, praticada por meio de servos infiéis, praticada por meio de falsos profetas e anticristos, da religião e da política como um todo em geral. Então essa é a vontade de Deus por meio do verdadeiro Messias, por meio do verdadeiro Filho de Deus em santidade nos dias de hoje, portando, carregando consigo mesmo a lei de Sião, o selo do Deus vivo para santificar, purificar, preparar, ensinar, lembrar e selar na testa, na alma, na consciência, na memória, os servos de Deus de toda a terra nos dias de hoje. Então ele me disse, criança, vírgula, quem és tu diante da vontade do Altíssimo? Posto que a resposta vem de Deus por meu intermédio, porque nem mesmo ele sabia. Ele não sabia. Se sabe é agora a vontade do Altíssimo, se ele sabe, o sabe agora por meu intermédio, porque é Deus quem fala e escreve, tão somente por mim mesmo, por meu intermédio, agora em nossos dias. Então a vontade do Altíssimo, né, por meu intermédio, é destruir toda a obra do diabo e de Satanás, né? E depois, posteriormente, da destruição de toda a obra do diabo e de Satanás, por meio de um novo plebiscito, seja com 3 ou 4 opções de escolha, então virá a restauração do reino de Deus, virá a restauração da vinha do Senhor, outrora danificado pela nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Devo alertá-lo, né, ao presidente, né, presidente, ele se diz, e o é presidente, né, diretor da Agência Nacional da Soberania Popular, em 2 vídeos, pelo menos em dois vídeos, né, feito lá em Brasília, porque segundo ele ficou do dia 25 até o dia 7 ou o dia 8 de setembro, né, do dia 25 de agosto, se eu não me engano, até o dia 7, 8, 9, né? Só sei que ele em 2 vídeos, ele disse que o Brasil precisa de um líder. E ele está à frente, né, desta sua própria obra, porque ele não tinha o conhecimento de qual a verdadeira vontade ou propósito do Altíssimo. Se o tem agora, né, porque o Senhor é sobre mim, né, e eu devo ser ou ainda serei sobre todos. Então ele disse, criança, quem és tu diante da vontade do Altíssimo? Todas as verdades serão reveladas. Todas as religiões serão desmascaradas. Então ele me manda aqui um link, né? Um link com uma figura de um lobo em pele de cordeiro, né? Em pele de cordeiro, com a seguinte citação, Glaudston Cabral no Instagram: falsos profetas aguardem a ver de vocês, né? Mas iniciei a escancarar, aí vem T pontinho, pontinho, né? Pelo que ele me falou aqui no princípio desta mensagem, né? Sério? Ponto de interrogação e um ponto de exclamação. Você é um enviado do Altíssimo, né? Ponto contínuo. Um profeta pregador das falácias, das pseudos escrituras sagradas que instiga na mente humana a figura do diabo? Posso rir? Ponto de interrogação. KKKKKK. Me desculpe, criança, não resisti. Criança, quem és tu diante da vontade do Altíssimo? Portanto, volto a repetir. Glaudston Cabral, Abaddon ou Apolion, tanto faz. Para você que não acredita nas profecias da Bíblia,
né, nas profecias da Bíblia, você tem a missão de reinar ou governar sobre 200 milhões de pessoas, sobre 200 milhões de gafanhotos durante 5 meses para atormentar. Presta bem atenção, Glaudiston Cabral, rei Apolion ou Abaddon, aquele que foi enviado para atormentar com tormento de morte durante 5 meses somente aos que não receberam, não aceitaram ou não confessaram a lei de Sião, o selo do Deus vivo por meu intermédio em suas testas, em suas frontes. Então você tem a missão de reinar ou governar sobre 200 milhões de gafanhotos durante 5 meses para atormentar todo aquele que não quis ou não recebeu e nem aceitou ou não acreditou e nem confessou a lei de Sião, o selo do Deus vivo por meu intermédio. Agora em nossos dias, os dias de hoje. Lembre-se, Glaudiston Cabral, diretor-presidente da Agência Nacional da Soberania Popular. Lembre-se, você não pode nem deverá tocar a ninguém que estiver ou tenha a lei de Sião escrito, a lei de Sião escrito em sua testa ou fronte. Você não poderá tocar e nem se dirigir a ninguém que esteja uniformizado ou vestido conforme determina a lei de Sião, o selo de Deus por meu intermédio. Você não pode atingir, se dirigir ou ainda atormentar a ninguém que tem a lei de Sião, a lei de Deus, o selo do Deus vivo por meu intermédio em sua testa, fronte ou em todo o corpo. Porque você vai reconhecer, você vai conhecer aqueles que têm o selo de Deus e os que não têm o selo de Deus. Antecipadamente, é só você me olhar. É só você e os 200 milhões de gafanhotos do Brasil, no mundo inteiro, me olhar, me tomar como exemplo. Então, da forma que vocês me olharem fisicamente, assim como o anjo da morte enviado no passado para matar todos os primogênitos de Faraó, quando o anjo chegou, ele viu o selo de Deus lá no passado na frente das portas, dos umbrais, das casas dos filhos de Israel. Então aquela casa que não tinha o selo de Deus na fronte ou na testa, não tinha o sangue do Cordeiro de Deus na testa ou na fronte ou ainda no portal, na porta, nos umbrais das portas, Então o anjo viu, olhou, toda aquela cena e não viu o selo de Deus nas portas das casas de Faraó, do Egito. E assim, da mesma forma, é só vocês me verem como eu estou vestido. É fácil. Vocês vão me reconhecer, vocês vão conhecer a voz de Deus, a pessoa de Deus em nossos dias, semelhante fez o anjo da morte no passado, ou seja, a imagem ou a semelhança do anjo da morte, só que nesse caso não vai haver uma morte literal, não vai haver uma morte física, patológica ou biológica, Porque todos já estão mortos espiritualmente e a morte biológica ou a morte física e patológica virá somente no segundo ai da grande tribulação de 3 dores para a terça parte da humanidade. Mais precisamente, 2.333.000.000 de pessoas haverão de morrer, haverão de voltar literalmente ao pó da terra no segundo ai da da grande tribulação, no segundo ai da grande tribulação de 3 dores,
né? Mas o primeiro ai da grande tribulação de 3 dores será dessa forma. O rei Abadom ou Apolion, aquele que foi enviado para atormentar juntamente com 200 milhões de pessoas durante 5 meses. A determinação do Senhor por meu intermédio, conforme a imutável ou indivisível palavra de Deus, é durante 5 meses. E você, Glaudston Cabral, né, e os seus seguidores ou imitadores não podem tocar a ninguém que esteja manifesto ou ainda praticando, né, que esteja praticando a santificação e a purificação do pecado ou do pecador, conforme a lei de Sião. Então é só vocês me olharem, é só vocês me verem, né? Ao olhar para mim, vocês saberão, né? Vocês saberão quem vai estar, né? Também selado, porque eu fui o primeiro selado de Deus, né? Ao passo que a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, ainda no deserto, todos estão mortos espiritualmente e, portanto, ainda não foram selados. Eu fui o primeiro desta ressurreição espiritual e o primeiro selado de Deus. Então, semelhante ao anjo da morte, ao anjo do abismo, vocês vão sentir a presença, vão ver como devem estar selados na testa ou em todo o corpo, porque aquele que foi selado ou ainda será selado de Deus por meu intermédio, ele vai estar cumprindo os 7 selos da eterna lei de Sião. Então você me olhou, você me viu, né? Você me olhou, você me viu, você vai estar identificando aos demais selados de Deus por meu intermédio. E então o aviso de Deus por meu intermédio é que nem você, Glaudston Cabral, o rei Abadom ou Apolion, e nem os 200 milhões de gafanhotos, né? Supõe-se que deve ser a nação e a população, o povo brasileiro. Porque temos uma população estimada de 210 milhões ou 200 milhões, né? Que juntamente com o rei, o governante, né? Glaudston Cabral, da Associação Nacional da Soberania Popular, devem atormentar durante 5 meses e não mais, nem um dia mais e nem um dia menos e nem um dia mais. Mas conforme a imutável palavra de Deus através de Apocalipse, capítulo 9, versículo 4 em diante, né? Durante 5 meses com tormento de morte, todos, entre aspas, aquele que não estiver selado, preparado, aquele que não estiver santificado, aquele que não tiver o novo nome do Pai herdado ao Filho em sua testa, fronte ou memória, aquele que não souber citar o novo nome do Pai herdado ao Filho, pelo próprio Filho de Deus em santidade nos dias de hoje, portando ou carregando consigo mesmo a lei de Sião, o selo do Deus vivo, o novo nome do Pai herdado a mim é o de Cristo Jesus, além Manuel. Sinônimo de Cristo Jesus, Sião, eu sou o último Adão, eu sou o último profeta de Deus em nossos dias, portando, carregando a lei de Sião, o selo do Deus vivo, para santificar, purificar, preparar e selar na testa os escolhidos de Deus por mim mesmo, por meu intermédio, nos dias de hoje. Ou seja, conforme você pode testemunhar, vendo a mim, o Cristo de Deus, o Cristo do Senhor Jesus em santidade nos últimos dias, conforme você pode ver a mim, você vai ver aqueles que haverão de serem selados por mim mesmo agora em nossos dias, né? E todos devem ter na memória, na consciência, na alma, na mente, né? O novo nome do Pai herdado ao Filho por mim agora em nossos dias. E este novo nome do Pai herdado ao Filho, né? Herdado ao Filho é o de
Cristo Jesus além Emanuel. Sinônimo de Cristo Jesus Sião, eu sou o último Adão, eu sou o último profeta de Deus, agora em nossos dias, os dias de hoje. Portanto, lembre-se, você não pode nem deverá tocar a ninguém que estiver ou tenha a lei de Sião, né? Na memória, na testa, na fronte, na alma ou na consciência, nem você, nenhum dos seus gafanhotos, 200 milhões de seguidores, né? 200 milhões de seguidores, você não pode nem deverá tocar ninguém que estiver ou tenha a lei de Sião, o selo do Deus vivo em sua testa ou fronte, né? Agora em nossos dias, logo após o selamento e o batismo dos escolhidos de Deus por mim mesmo, por meu intermédio nos dias de hoje. Então vou citar, né? Muito embora você não acredita nas falácias das profecias da imutável palavra de Deus, como você me enviou, né, um reclame, como você me enviou, né? Você não acredita nas profecias das falácias da palavra de Deus, né? Mesmo assim eu vou te enviar as referências bíblicas. Apocalipse 7:2, Apocalipse 9:4 e 7, Apocalipse 14:1-6, Apocalipse 22:4, tá? Portanto, o aviso, né, do Senhor por meu intermédio, o aviso foi dado pelo Senhor por meu intermédio a todos vós. Porquanto ninguém será tomado por inocente, mas todos haverão de serem julgados e condenados perante o tribunal de Cristo Jesus além Emanuel, sinônimo de Cristo Jesus Sião, né? Esse é o novo nome do Pai, herdado a mim, como filho e herdeiro de Deus em santidade, agora nos últimos dias, né? Ou seja, todos haverão de serem julgados e condenados perante o tribunal de Cristo, Jesus além Emanuel, Jesus Sião, que haverá de julgar vivos e mortos de toda a terra, agora em nossos dias, os dias de hoje, hein? Glória a Deus por toda a eternidade, aleluia, amém. O aviso foi dado e ninguém será tomado por inocente. Ninguém será tomado por inocente, mas todos haverão, né? Todos haverão de serem julgados perante o tribunal de Cristo, que certamente haverá de se sentar sobre toda a terra, né? Creio que após o segundo ai da grande tribulação de 3 dores. Ou após o segundo ai, ou após o terceiro ai da grande tribulação de 3 dores. Por quê? Porque somente no segundo ai, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, vai ressuscitar para a vida eterna. E só depois do terceiro ai da grande tribulação de 3 dores, só depois do terceiro ai da grande tribulação de 3 dores é que, né, os escolhidos de Deus por meu intermédio vão ser reunidos. A reunião de Cristo com os seus escolhidos por toda a eternidade só deve ocorrer ou acontecer, né, a reunião de Cristo com os seus escolhidos de toda a terra, conforme determina a imutável ou indivisível palavra de Deus, só vai ocorrer depois do terceiro ai da grande tribulação de 3 dores. E é Cristo e os seus escolhidos de toda a terra que haverão de julgar todo aquele que não participou da primeira ressurreição espiritual para a igreja de Cristo no segundo ai da grande tribulação de 3 dores. Então, logo após o terceiro ai da grande tribulação de 3 dores, os escolhidos de Deus por meu intermédio serão reunidos e acolhidos em Sião, né? E assim o terceiro, né? E assim, depois do terceiro ai da grande tribulação de 3 dores, virá o tribunal de Cristo que haverá de julgar vivos e mortos sobre toda a terra. Portanto, o aviso foi dado e ninguém será tomado por inocente. O aviso foi dado e ninguém será tomado por inocente, mas toda a terra, toda a população mundial que não participou da primeira ressurreição espiritual
para a igreja, para o corpo de Cristo ainda no deserto em nossos dias, né? Todos haverão de receber o julgamento e a condenação eterna, porque não obedeceram, não acreditaram em mim, o Filho de Deus em santidade, agora nos últimos dias, os dias de hoje. Glória ao Senhor, glória ao eterno Deus bendito, Jesus Emanuel, ou ainda Jesus Sião, né? O eterno Deus Criador, né? O eterno Deus Criador, por meu intermédio, o Senhor me enviou para restaurar a vinha do Senhor. O Senhor me enviou para destruir toda a obra do diabo e de Satanás. Este é o propósito e o fundamento maior de toda a obra do diabo, de toda a obra do diabo, né? O propósito e a vontade do Criador ou do Altíssimo, né, por meu intermédio, é destruir toda a obra do diabo e de Satanás, para que assim possamos juntos e unidos, né, restaurar a vinha do Senhor, outrora danhado ou danificado pela nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre.